Olá, boa tarde. Mais um NT Sul começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Dia 24 de maio, sexta-feira. Deve parar de chover, mas por enquanto o tempo continua fechado aqui em Cachoeira do Sul. O nível do rio Jacuí voltou a subir. Só nas últimas 14 horas o nível aumentou 45 centímetros. A Defesa Civil emitiu alerta para risco de inundação. A tendência é que o rio Jacuí continue subindo cerca de 3 centímetros por hora. Mais cerca de 60, 70, 1 metro, digamos assim, chegando a 21,20, o que se aproxima, mas não atinge novamente as residências. O acumulado de chuva na zona sul de Porto Alegre chegou a 130 milímetros. Bairros que não tinham sido atingidos foram surpreendidos pela água. O arroio Cavalhada transbordou e tomou a Avenida Otto Niemeyer. Na Restinga, carro e caminhão ficaram debaixo d'água e crianças foram retiradas de casa com a ajuda de moradores. A Força Nacional do SUS montou ontem em Novo Hamburgo o 4º hospital de campanha na região metropolitana de Porto Alegre. 6 médicos, 3 enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ao todo, 17 profissionais atuando nas 24 horas do dia. Essas equipes estão sendo formadas pela Força Nacional do SUS com profissionais de todo o país. Os animais menores e debilitados resgatados da enchente aqui em Cachoeira do Sul estão acolhidos em lares temporários. Lena Caetano visitou uma voluntária que conta como está sendo essa experiência. Faz mais bem pra gente do que às vezes pro próximo, né? Isso é uma coisa assim que tá nos fazendo refletir muita coisa, eu e meu esposo, mas a gente tá fazendo a diferença para uma família, né? E para ele principalmente. O comentarista Edson Salomão fala sobre a atuação dos médicos veterinários no resgate e também no tratamento dos animais atingidos pela enchente. Hoje, no quadro Vida Animal, eu apresento para vocês o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Rio Grande do Sul, Dr. Mauro Moreira. E você de casa, quer participar com a gente? O NT Sul faz aqui diariamente uma grande troca de informações e a sua notícia é muito bem-vinda por aqui. O WhatsApp está à sua disposição, viu? 51997697129. Você pode enviar áudio, pode mandar uma foto, vídeo, seu texto e a gente mostra. Nossas lives também já estão no ar. Você pode mandar sua participação em facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. E a gente continua aqui atualizando e por isso abrimos mais uma vez esta edição trazendo números da cheia aqui no Rio Grande do Sul, os números dessa grande catástrofe climática, não é? Que a gente espera a todo momento que ela passe, que ela cesse, que a situação melhore. E estamos vivendo mais uma vez aí um repique, aumento nos volumes dos rios, do Lago Guaíba também. Então vamos aqui para a tela para a gente entender o que está acontecendo. Em relação aos números gerais do Rio Grande do Sul, número de mortes 163, 65 desaparecidos. Pessoas em abrigos 63.918. Esse é um número que vem baixando aos pouquinhos, né? O número vem baixando porque as pessoas vão fazendo aquele esforço, né? Para deixarem os abrigos, para voltarem na medida do possível para suas casas ou saem de abrigos para casa de algum familiar, de algum conhecido. Mas o número ainda continua realmente bastante volumoso, né? Pessoas desalojadas, que são essas que já estão em casas de amigos, de familiares, 581.613. Municípios afetados, 469. 2.342.460 é o número de pessoas afetadas. 82.666 o número de pessoas resgatadas, 12.440 animais resgatados. A informação mais preocupante que a gente tem nesta sexta-feira é a informação dos volumes dos rios. Então vamos ver aqui na próxima tela, começando pelo rio Jacuí. Essa é a medição de Cachoeira do Sul. Nesse momento, o rio Jacuí, na medição da Ponte do Fandango, está em 20 metros e 65 centímetros. Então, vou me utilizar aqui de uma colinha. O rio Jacuí estava ontem à tarde em 19 metros e 90. Então, ele subiu de 19,90 para 20 metros e 65. Tem alerta, inclusive, de alagamento, né? Desde Dona Francisca
passando aqui por Cachoeira do Sul. Lago Guaíba, 3,92 metros, então ele está se mantendo, tem alguma variação em virtude da chuva ali da Grande Porto Alegre, a questão do vento que também interfere, né? Rio dos Sinos está em 4,70 metros, Rio dos Sinos subiu de 4,51 para 4,70, então é outro rio ali que gera preocupação e que tem tendência de aumento em seu nível. Rio Gravataí, nesse momento, em 5,25 metros, em Passo das Canoas, ele subiu de 5,7 para 5,25. E o Rio Caí, que era um rio que já tinha reduzido bastante o seu nível, subiu de 2,37 para esses 4,02 metros. Então, praticamente dobrou aí o nível do Rio Caí. Então, esse é o panorama que a gente tem no Rio Grande do Sul neste momento. Em Porto Alegre, o acumulado de chuva na zona sul da capital chegou a 130 milímetros ontem, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. É mais do que a média esperada para todo o mês de maio. Por conta disso, o nível do Guaíba voltou a subir, está nesse momento aí em 3,92 metros, como a gente acabou de ver. Bairros onde a água já havia baixado ficaram alagados mais uma vez. Em questão de horas, várias ruas e avenidas dos bairros Cidade Baixa, Menino Deus, voltaram a ficar completamente alagadas. A Avenida Érico Veríssimo e a Travessa dos Venezianos foram bloqueadas para o tráfego de carros. Em frente ao Hospital Mãe de Deus, onde a água começava a baixar, uma lagoa se formou novamente. Esta daqui é a Rua André Belo, que fica no bairro Cidade Baixa, divisa com Menino Deus, aqui em Porto Alegre. E como vocês podem ver aqui ao meu lado, ó, ainda tem muitos entulhos, porque as pessoas estavam até ontem colocando os seus pertences inutilizados, ainda pela última inundação nas calçadas. E o Departamento de Limpeza do município ainda nem teve tempo de recolher e a água voltou a subir com a chuva. Tem um cheiro muito forte, porque também tem lixo orgânico misturado com lixo seco, né, que no caso os móveis, os entulhos das casas. Neste restaurante, que já tinha sido atingido, os proprietários estavam animados para reabrir, porque tiveram muitos prejuízos. Mas a água está atingindo a calçada novamente. Se entrar aqui de novo, fechar as portas, tem que fazer, né? Infelizmente, a gente limpou o que deu para limpar, mas não temos certeza se a gente vai continuar. Se encher de novo, não tem como. Aí o material que ficou vai a pique. Neste ponto da cidade, só o caminhão do Exército conseguiu passar. Militares foram resgatar famílias que queriam fugir de casa antes que o nível das águas aumentasse. Logo adiante, um grupo de pessoas que vinha do quilombo urbano Areal da Baronesa caminhava pelas ruas. Essas pessoas estavam assustadas com a rapidez dos alagamentos e buscavam um local seguro para ficar. Estava retornando para casa, mas a gente viu que já não vai dar para ficar, porque a água está subindo muito rápido. Vocês estão tentando ir para onde agora? Estamos tentando pegar um carro para ir para casa da minha irmã. Eu moro lá no morro. Na zona sul da capital, bairros que não tinham sido atingidos foram surpreendidos pela água. O Arroio Cavalhada transbordou e tomou a Avenida Otto Niemeyer. Na Restinga, carro e caminhão ficaram debaixo d'água e crianças foram retiradas de casa com a ajuda de moradores. A Brigada Militar foi para a região para fazer os resgates. Em coletiva de imprensa, o prefeito e o diretor do DEMAI explicaram a situação da capital. Há dois momentos, a chuva que cai em Porto Alegre e a chuva que cai na cabeceira dos rios, que posteriormente chegam em Porto Alegre. Então, nesse momento, a chuva que cai em Porto Alegre, as comportas abertas ainda ajudam o escoamento das águas, tá? Em virtude de que também não temos todas as estações de bombeamento funcionando. O nosso time segue monitorando minuto a minuto, né? Caso nós entendamos que há uma inversão já, né? Ao invés da água sair, há um indicativo de que ela comece a entrar, nós imediatamente fechamos as comportas, mas isso seguimos monitorando justamente para que a gente ajude então no escoamento dessas águas da cidade. Nós temos 10 casas de bombas funcionando nesse momento e ampliando, né, os motores que já estão vindo, estamos ampliando motores, colocamos mais um motor em funcionamento na 16, que é a Rótula das Cuias, na 12, que é ali do Parque Marinha. Tínhamos a previsão de colocar hoje o funcionamento da Casa de Bombas 13, mas a gente está avaliando agora porque teve já uma inundação no entorno, está difícil da gente chegar com um gerador. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou ontem mais 2 óbitos por leptospirose relacionados às enchentes no Rio Grande do Sul. Os registros são de 2 homens de 56 e 50 anos, moradores de Cachoeirinha e também de Porto Alegre. Com esses 2 óbitos, o Rio Grande do Sul contabiliza um total de 4 mortes pela doença.
Neste mês de maio, no qual o estado enfrenta essa situação de calamidade, já foram confirmados 54 casos de leptospirose. A Força Nacional do SUS montou ontem, em Novo Hamburgo, o 4º hospital de campanha na região metropolitana da capital. A previsão é de início das operações até o final de semana, com a chegada da equipe de profissionais que vai ampliar a capacidade de atendimento na cidade do Vale do Rio dos Sinos. No maior abrigo local, nos pavilhões da FENAC, ainda são 2.800 pessoas. Mas o ambulatório montado ali também atende aos 400 acolhidos nos outros 3 abrigos de Novo Hamburgo. A pequena Eloá, de 2 anos, está com novos sintomas. E a dona Silvia, que tem mais 3 filhos, voltou ao atendimento. Terceira vez já que eu venho por causa dela. Vômito, diarreia, dor na barriga, febre. Esses sintomas, mas principalmente os respiratórios, são os mais recorrentes no atendimento da equipe, que é multidisciplinar, inclusive com farmácia no local. Doenças respiratórias, claro, no geral já é bem comum essa época, né? Outono/inverno, então intensifica bastante. E agora, pelo fato deles estarem mais juntos ainda, com certeza tem piorado. A gente tem atendido assim muitos casos nos pequenos de bronquiolite, tosse, né, coriza. Mas a demanda também é grande fora dos abrigos. Por isso, a UPA do centro foi escolhida para a montagem de um hospital de campanha, o 4º disponibilizado pela Força Nacional do SUS na região metropolitana de Porto Alegre. Debaixo de muita chuva hoje, o trabalho foi da equipe do Grupo Hospitalar Conceição, que é do Ministério da Saúde, e também fez a logística dos outros hospitais de campanha, de Canoas, São Leopoldo e da capital. Ele é um hospital inflável, então é de fácil mobilização e a gente consegue rapidamente deixar a estrutura pronta para atendimento. Rápido, porque toda a estrutura vem em forma de kits. Cada etapa vai sendo montada até inflar os módulos. Depois, os técnicos entram com as redes elétrica e de ar-condicionado para a instalação dos equipamentos médicos. A estratégia aqui para a região metropolitana foi a utilização de módulos compostos ou por 3 unidades ou por 2. Em Canoas a gente tem um com 3 unidades e nos demais pontos a gente está utilizando 2 módulos. Então, a gente pode montar o hospital com todos os 9 módulos, e aí seria um hospital de maior complexidade, mas quando a gente tenta, então, associado eles aos prontos atendimentos, a gente tenta montar estruturas menores, podendo ser mais capilarizado para diversos municípios, podendo auxiliar na resposta. É que a porta de entrada para o atendimento no hospital de campanha continua sendo a UPA Centro. O fluxo da UPA se mantém ao mesmo, né? A pessoa se identifica na recepção, é feito um cadastro dela, ela passa pela triagem da enfermagem, que faz a classificação de risco. Os pacientes mais brandos, menos graves, serão atendidos aqui dentro dessa estrutura. Os demais pacientes continuam sendo atendidos dentro da estrutura da UPA. 6 médicos, 3 enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ao todo, 17 profissionais atuando nas 24 horas do dia. Essas equipes estão sendo formadas pela Força Nacional do SUS com profissionais de todo o país. E a expectativa é que o Hospital de Campanha de Novo Hamburgo esteja funcionando até este final de semana. Com 3 unidades de saúde fechadas por terem sido atingidas e outras 4 que só voltam a operar na segunda-feira por falta de equipe, o Hospital de Campanha vem para atender a demanda, que é crescente. Alguns profissionais que não estão conseguindo chegar devido ao deslocamento, ou então profissionais que foram diretamente afetados pela enchente também. Então, para nós é de suma importância. A gente já vinha de uma crescente de atendimentos em função da dengue e agora os atendimentos também estão crescendo novamente. Então, a vinda da Força Nacional vai ser um reforço bastante importante para nós nesse momento. Essa questão de saúde aí tem que ser um ponto de atenção em todos os municípios, né? Muitas pessoas, depois desse tempo todo, né, que estão aí em abrigos ou em casa de familiares, de amigos, mas é uma chuva que não para alguns dias, depois recomeça. Agora o frio que deve chegar nesse fim de semana, então é necessário que as secretarias municipais de saúde em todas estas cidades estejam atentas para fazer o atendimento da melhor maneira possível, né? E agora uma informação que tem a ver com estradas. Quem trafega pela ERS 403 deve ter cuidado, atenção. A forte chuva causou deslizamento de parte da cabeceira da ponte sobre o rio Botucaraí, situação que deixa o trânsito em meia pista. O Bernardo foi conferir de perto o buraco que se formou e traz agora mais detalhes.
Boa tarde, Daniel. Fala aqui da ERS 403, na ponte sobre o rio Botucaraí, para falar sobre esse bloqueio parcial realizado na noite de ontem pelo Grupo Rodoviário da Brigada Militar em função desse buraco que se formou aqui nas proximidades da cabeceira, no asfalto, próximo da ponte, no sentido de quem está chegando em Cachoeira do Sul. Parte do aterro que faz a sustentação da ponte acabou cedendo, deslizando. Nesta sexta-feira, o DAER deve estar em Cachoeira do Sul para fazer uma avaliação mais completa e identificar o que deve ser feito aqui nesse trecho da ponte do rio Botucaraí. Se o trânsito vai seguir em meia pista ou se o departamento vai determinar o bloqueio total aqui da via para fazer uma intervenção nesse aterro perto da cabeceira que acabou cedendo, desmoronando e trazendo um prejuízo, um comprometimento na estrutura aqui da ponte do rio Botucaraí. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Mesmo com a chuva desta quinta-feira, a equipe do 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul, Batalhão Conrado Bittencourt, continuou a montagem da ponte do tipo LSB na RSC 287. Hoje de manhã, os militares finalizaram o que é chamado de nariz de lançamento, que é a parte que faz a conexão com a segunda margem da ponte. A estrutura está sendo erguida em Santa Maria, na região de Camobi, e terá capacidade de 80 toneladas. A previsão é de que a ponte permaneça montada no local por cerca de 4 meses. Mesmo com o alto volume de chuvas registrado ontem, nenhuma ação nova foi prevista pelo DENIT na ponte do Banhado do Castanino, em Cachoeira do Sul. Segue o plano de recomposição do aterro quando o tempo permitir. Enquanto isso, o tráfego de veículos continua em meia pista. O local está sinalizado, como a gente pode ver aí nas imagens registradas pelo cinegrafista Hermes Michels. E ontem a gente mostrou onde e como estão os pets resgatados da enchente em Cachoeira do Sul. Em meio a isso, os animais de pequeno porte e mais vulneráveis recebem outro tipo de atenção. 20 cães e 25 gatos estão em lares temporários. Hoje foi o dia dos primeiros felinos voltarem para casa depois de 21 dias em lar temporário da tia Dayana Zambiase. E foi só alegria ao rever seus tutores. A publicação em rede social mostra reencontros entre pets e tutores vítimas da enchente que estão em abrigos. E cuidam de animais estranhos, de pessoas estranhas como se fossem seus. Suas casas passam a ser lares temporários. Encaminhamentos mediados através da ONG Pelo Amigo. 20 cães estão em diferentes lares e 25 gatos foram acolhidos em 2 gatis particulares. A nossa gestora, que é a Lidiane Bergman, foi a responsável por toda essa questão, tanto dos voluntários quanto dos lares de passagem. Então, foram lares abençoados, ela fez toda uma seleção de pessoas que realmente ela tinha conhecimento, que já tem uma certa intimidade com a causa animal. Então foram lares escolhidos a dedos, de pessoas abençoadas, a gente recebe notícia todos os dias, fotos, vídeos de como eles estão, também com todo o atendimento veterinário. Teve pessoas que nem deixaram a gente se envolver, não, nós vamos levar para consulta, nós vamos levar para banho. A gente também conseguiu os banhos, com a nossa parceira ali, Amor do Cão, que fez um baita, recebeu todos para banho, inclusive, que foram para os lares temporários. Então, para o animalzinho chegar em melhores condições nesses lares, eles estão super bem atendidos. Então, foi muito bonito também esse movimento das pessoas receberem esses animais. Todos os animais de médio e grande porte ficaram aqui e os animais de pequeno porte, aqueles mais sensíveis ou os idosos, foram para os lares temporários. Meus hóspedes Pete e Estrelinha hoje voltaram para seus lares. Mais um reencontro. As famílias voltam para casa e os doguinhos também. As 2 publicações são da Thalita, que além de coordenar o trabalho como funcionária do município, também é voluntária. E ela compartilha a acolhida e cuidados que dá aos hóspedes temporários. Dedicação que retorna em carinho e lambeijos dos novos amigos. Na casa da Lidiane e do Silmar tem sido assim também nas últimas semanas. Riquezinha é o pet da casa há 2 anos, mas ela queria adotar outro cãozinho. Pelo Instagram da ONG Pelo Amigo, ela se habilitou e descreveu o perfil do bichinho que queria.
E quando foi no abrigo dos pets resgatados da enchente, conheceu o Pivete, do jeitinho que ela descreveu e desejou. Só que ele tem tutores e apenas precisava de um lar temporário. Ela não pensou 2 vezes. A intenção era adotar e aí teve esse Pivete aí, né, sem um larzinho por enquanto, provisório, e a gente foi pegar ele para ter esse lar temporário por enquanto. Pivete é um senhor com 11 anos de idade. Riquezinha, uma criança com apenas 2 anos, cheia de energia e muito agitada. No início, deu estresse, mas logo se tornaram amigos. Quando a Lidiane descobriu que os tutores do Pivete estavam no mesmo abrigo onde ela prestava serviço voluntário, o esposo Silmar deu a ideia de promover um reencontro para matar um pouco a saudade. Foi pura emoção. Meu Deus do céu, a facerice! Eu sempre digo, né, Helena, a gente faz mais bem pra gente do que às vezes pro próximo, né? Isso é uma coisa assim que tá nos fazendo refletir muita coisa, eu e meu esposo, com uma ação dessas, de tu ver que a gente tá fazendo bem, que é um cachorrinho, é um só, que nem tu disseste, mas a gente tá fazendo a diferença para uma família, né, e para ele principalmente, e pra gente refletir tanta coisa, né, que fazendo uma ação pode mudar muitas coisas. Em poucos dias, o Pivete deve retornar para sua família titular e seguramente vai deixar saudades. Para Lidiane e o Silmar, a convivência e cuidados com o Pivete está sendo como um estágio. A ideia da adoção permanece, já está sendo viabilizada e a nova integrante da família até já foi escolhida. A gente já tá, né, já damos os dados, tudo direitinho, a gente já tá com uma cadelinha já pré-reservada, né, para pegar, mas eu nem quero muito pensar na hora de devolver, viu, porque vai ser difícil, porque eu tô acostumada com ele é muito querido, muito mimoso e vamos sentir muita falta. Muito bom. E a Lena Caetano, para variar, com as suas amizades caninas, né? Sempre que a Lena sai pela rua, de vez em quando ela encontra um doguinho e a gente publica aí algumas dessas interações, ela também publica nas redes sociais. E a gente fica aqui também muito feliz por poder contar a história dessas famílias, né, que estão auxiliando pessoas, mas também dando essa acolhida necessária aos bichinhos, né, nesse momento de enchente, que está todo mundo sofrendo, então esse carinho, esse acolhimento é muito importante. E agora nós vamos ver recados da nossa audiência, o WhatsApp sempre à sua disposição, 51997697129. Muito obrigado a você que está comentando também nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos aqui para a nossa telinha ver as mensagens? A Fabiane Pereira está dizendo o seguinte: socorro, prefeitura! Precisamos de ajuda na rua São Pedro, bairro Cristo Rei. Já não basta o que passei com a enchente, há pouco retornei para casa e agora com os bueiros em péssimas condições, a água está quase entrando para dentro de casa novamente, diz aí a Fabiane. Que tristeza, né? Já vê aí a água tomando conta, então o pessoal começa a erguer tudo novamente. É um drama que não tem fim, né? Obrigado, Fabiane, pela participação, tomara que passe logo, né? Valdoni Silva, será que a Prefeitura de Cachoeira só atua para cobrar impostos? A população do Rincão das Guajuviras precisa de mais atenção, diz aqui o Valdoni, mostrando aí a água que atravessou aí a estrada, né? Vai abrindo valetas, o pessoal fica com dificuldade para trafegar. Obrigado, Valdoni, pela tua participação. Quem mais? Temos mais recados. Lauro Maciel, eu e minha mãe Cláudia estamos assistindo vocês aqui do bairro Ponche Verde. Um abraço a todos. Obrigado, Lauro, pela participação. Um abraço para ti, para a dona Cláudia. Ficamos felizes pela companhia aqui na hora do almoço. Quem mais? A Rosélia. Que tenhamos fé por dias melhores, diz a Rosélia. E ela manda a foto aqui do seu jardim, né? E a chuva que continua caindo.
Realmente a situação é complicada, né, Rosélia? A gente precisa realmente de muita fé e é o que nos sustenta nesses dias assim de tantas dificuldades aqui no Rio Grande do Sul. A boa notícia é que hoje vai parar de chover. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui também mais recados da nossa audiência, com diferentes relatos, né, sobre o que acontece aqui em Cachoeira do Sul. Você que está em outra região do estado do Rio Grande do Sul, até mesmo em outra região aqui do estado do Rio Grande do Sul, você que está fora, também fique à vontade para mandar o seu recado aí no nosso WhatsApp, tá bem? A seguir, o nível do rio Jacuí voltou a subir. Só nas últimas 14 horas, o nível aumentou 45 centímetros. A Defesa Civil emitiu alerta para risco de inundação. A tendência é que o rio Jacuí continue subindo cerca de 3 centímetros por hora. Nós vamos ter mais cerca de 60, 70, 1 metro, digamos assim, chegando a 21,20, o que se aproxima, mas não atinge novamente as residências. O comentarista Edson Salomão fala sobre a atuação dos médicos veterinários no resgate e tratamento dos animais atingidos pela enchente. Hoje, no quadro Vida Animal, eu apresento para vocês o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Rio Grande do Sul, Dr. Mauro Moreira. E a gente traz também a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul no final de semana. O intervalo é rapidinho, continue aqui com a gente na TV Novo Tempo. Meio-dia e 28, o NT Sul já está de volta ao vivo, atualizando informações para você na hora do almoço, aqui na telinha da TV Novo Tempo. E nós vamos falar agora sobre o tempo. Nesse momento está chovendo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Vamos ver imagens aqui do centro neste momento. Não chega a ser uma chuva super forte, mas é uma chuva que recomeçou agora no finzinho da manhã. Pelo meio da manhã dava até a impressão que o sol iria aparecer. Então tá assim, a gente vai tendo oscilações ao longo do dia e hoje essa chuva vai passar, ela vai parar, porque tem uma frente fria chegando, então a temperatura cai e a tendência é que o tempo firme para o fim de semana. Vamos ver os detalhes agora na previsão. Sexta-feira em Cachoeira do Sul tem tempo predominantemente nublado, ainda com alguns chuviscos. Hoje tem a chegada de uma massa de ar frio, as temperaturas caem ao longo do dia e a temperatura mais baixa hoje vai ocorrer à noite. Temperatura mínima 9 graus e máxima 15. Sábado faz um frio bem forte em Cachoeira do Sul, mas o sol deve voltar a aparecer. Mínima 5 graus, máxima 12. Domingo também deve seguir com sol e nuvens e bem friozinho. Mínima 6 graus e máxima 13. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 5 alertas do Instituto Nacional de Meteorologia ativos hoje. Esses avisos alertam para o risco de tempestade, vendaval e queda na temperatura. Olha só em nosso gráfico o que vai ocorrer de hoje para amanhã com a temperatura. Em amarelo, temperaturas por volta de 15 graus ou um pouco mais. Só que com o ingresso da frente fria, o gráfico vai ficando verde, ou seja, temperatura abaixo de 10 graus. E em algumas áreas, azul, abaixo de 5 graus. A temperatura mínima hoje nas cidades gaúchas, inclusive, vai ocorrer à noite. Além disso, tem risco de temporais na metade norte, serra e região metropolitana. Na costa, o risco maior é de vendavais. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Porto Alegre, máxima de 18 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 13. Na região norte, em Passo Fundo, 16 graus. Também 16 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 16 graus. E o Bernardo Miller, que agora há pouco trouxe para a gente informações sobre a RS 403, retorna ao NT Sul para um bate-papo com o superintendente da Defesa Civil em Cachoeira do Sul, o Edson das Neves Júnior, que traz atualizações sobre abrigos, envio de documentação para os recursos de pessoas atingidas e a situação do Rio Jacuí e também da barragem do Capané.
Daniel, a gente fala agora sobre o alerta emitido, inclusive na noite de ontem, publicado nas redes sociais da TV Cachoeira. A gente amplia esse assunto e principalmente as ações da Defesa Civil durante essa semana e o que está por vir diante da situação que a gente vive em todo o estado do Rio Grande do Sul, claro, trazendo aqui para o município de Cachoeira do Sul. Ao meu lado, o superintendente da Defesa Civil aqui do município, Edson das Neves Júnior. Superintendente, como é que a gente faz um resumo dessa semana? A gente teve chuva forte ontem aqui em Cachoeira do Sul, em todo o estado, alerta de inundação. Como é que a Defesa Civil encara agora esse final de semana chegando de trabalho? Rio Grande do Sul ainda um caos, Cachoeira dentro desse meio, para tentar diminuir um pouco, amenizar a situação que as pessoas estão passando. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, população de Cachoeira. Nós vamos seguir o ritmo que vem desde o dia 29 de abril, né, que se intensificou a partir do dia 1º, quando, digamos assim, foi o início do epicentro deste grande evento que atingiu o estado. Estas últimas chuvas que ultrapassaram aí 120 milímetros de chuva, né, e num período muito curto, então causou uma enxurrada, alagando diversas casas, residências, bairros, não só na cidade, como também no interior, e onde registrou inclusive destelhamentos de algumas residências no Barro Vermelho, e as equipes pararam o serviço que estavam fazendo, digamos, mais burocrático, para fazer essa equipe de resposta junto com a Secretaria de Obras, Interior, Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, para tentar atender. Mas essas chuvas que têm ocorrido, ela não dá condições de tu atender a todos ao mesmo tempo. Então há uma demora no atendimento, não por negligência, mas sim por necessidade, porque tu não teria equipes para atender 40, 50 residências atingidas ao mesmo tempo. Então se intensificou os danos, tá? Mas é um evento distinto daquele de chuvas intensas, que já está registrado, decretado estado de calamidade pública. O nível do rio, que estava em 19,90, voltou a subir, né? Chegou a 20,20, né? Subindo aí 3 centímetros por hora. Então tem uma tendência de volta de elevação, né, do rio Jacuí. Esperamos que não chegue a uma cota de inundação novamente, que volte a atingir mais residências, né? A informação que a gente tem é que as barragens a montante já estabilizou, então a tendência é que o rio continue subindo por mais 24 horas, então levando uma média aí de 3 centímetros, né, por hora, nós vamos ter mais cerca de 60, 70, 1 metro, digamos assim, chegando a 21,20, o que se aproxima, mas não atinge novamente as residências. Continuam muitas famílias ainda no abrigo, nós estamos até pedindo cautela no retorno de residências, né? Estamos trabalhando no território para identificar quais são as famílias que vão ou as famílias que não vão conseguir recuperar suas residências. O município já pensou um abrigo central que ficará aquelas famílias que tiveram casas destruídas, e está trabalhando também com 2 planos, de um planejamento de um abrigo emergencial isolado, digamos assim, que as famílias ficam em isolamento uma das outras, para aí sim um plano de reconstrução junto aos anúncios que está sendo feito, né, pelo governo federal, mas a gente sabe que isso tem um tempo de realização muito maior. Então o rio ele vai subir, ele vai ganhar, a tendência é a informação que vocês têm, mas as pessoas, mesmo não chegando na cota de inundação, as pessoas ainda não é indicado retornar para suas casas diante do cenário que a gente vive. É porque nós estamos trabalhando com fenômenos naturais, e por mais que a gente tenha previsão são falhas, né? Então, assim, se tinha um alerta de inundações, mas ninguém poderia prever que íamos ter a maior inundação da história de Cachoeira do Sul. Então, isso tem uma série de agravantes, então, assim, muita cautela, vá limpando, vá reorganizando a sua casa, né? Mas assim, tem previsão de chuva, vamos dar uma seguradinha um pouco mais, vamos conversar, se está no abrigo, se mantenha no abrigo, até que a sua casa tenha segurança, né? A Defesa Civil recebeu equipamentos de lava-jato, já preparamos alguns servidores, então alguma família que também tenha dificuldade da limpeza da sua casa pode nos acionar. E, Bernardo, assim, nós não tivemos nenhum grave acidente nesta inundação, que foi trágica para o Rio Grande do Sul, acho que o maior evento que a nossa geração viu. Ok, eu vou pedir para o Edson fazer uma imagem aqui. Esses documentos, papéis que estão aqui na Defesa Civil, estão
partindo para análise de pessoas que pediram algum tipo de benefício, Júnior. Agora é um trabalho mais de bastidor e encaminhar essa documentação. Tu pode ver que está bem movimentado, né? Porque assim, nós recebemos cerca de 3 mil cadastros. E a gente está vendo que o governo federal e estadual estão informando auxílios à população, só que a população tem que saber que existem critérios. Né? Cada tipo de auxílio tem critério. O critério que está sendo utilizado é para atender famílias da inundação. Inclusive foi disponibilizado pelo governo federal, através da Polícia Federal, um cadastro que o município já fez e estamos com acesso à mancha de inundação, que diz até onde foi a cota do nível do rio. E agora nós temos que filtrar todas essas fichas, incluir nesta mancha de inundação para comprovar que a família foi atingida por inundação. Então, a gente já fez uma série de triagens nessas fichas, né? Já se confrontou fichas de, digamos, pessoas que se cadastrou com o nome de casado e solteiro, tá? Então, para receber o auxílio, ok. Tem famílias onde houve cadastro de diferentes pessoas da mesma família, né? Só que neste benefício do governo federal, a gente tem que fazer um cruzamento desses dados com os dados do cadastro único, definir quem é o núcleo familiar, definir se de fato ela está na mancha de inundação para inserir num sistema para que essa pessoa tenha acesso. A gente quer fazer isso com a maior agilidade, mas como tu demonstrou, são mais de 3.600 cadastros que estão tendo que ser revisados, paralelo às ocorrências que também estão acontecendo. Então, estamos com equipes da saúde, da assistência social, que estão reforçando a Defesa Civil para dar o máximo de agilidade a esses processos, mas a gente tem que dar informação real do que aconteceu no município. Ok, para a gente encerrar, uma das principais dúvidas das pessoas que encaminham mensagens, a gente está falando muito do Rio Jacuí, dos outros rios, e as barragens, Júnior, como é que estão as barragens, principalmente a barragem do Capané, entre outras que a Defesa Civil monitora? Bom, a gente recebe a informação dos técnicos, que são os empreendedores responsáveis por cada barragem. As barragens de hidrelétricas, as grandes barragens a montante de Cachoeira do Sul, todas elas estão com sua parte estrutural sem problemas, né? A gente ouve muito, tem barragem rompendo. Não, estão todas sem problema. Tiveram uma elevação pelo nível do rio e já informaram que está estabilizado, operando normalmente. Ou seja, aquilo que eu falei, em 24 horas a tendência do nível do rio já é normalizar e voltar a baixar. Barragem do Capané, como ela tem uma limitação de uso por obras que estão sendo executadas, toda vez que ela passar dos 7 metros, ela entrará para uma fase de alerta. Não é de emergência que necessite evacuação. Alerta e a gente prepara equipes para atendimento. Ela chegou a 8,40 metros, se eu não me engano, a última medição que eu me lembro de cabeça, em alerta, não ensejou emergência e remoção, e desde então o nível vem reduzindo, gradativamente reduzindo. Então está uma barragem segura, sem maiores preocupações, com o pessoal monitorando, e não enseja nada a não ser estarmos em alerta para se tiver algum sinal no seu talude ali, né, no seu barreamento, eles vão nos informar e nós vamos adotar. Mas hoje a situação da barragem do Capané é estável, né? Ok. Júnior, obrigado por nos atender, bom trabalho. Muito obrigado, estamos à disposição. Tá certo, então relato do superintendente da Defesa Civil, passando a limpo um pouco das ações do trabalho aqui em Cachoeira do Sul, diante da enchente que a gente vive aqui em todo o estado, mas especificamente esse trabalho realizado aqui no município. Obrigado, Bernardo. A Prefeitura de Cachoeira do Sul vai proibir o trânsito de caminhões na ponte da rua Ramiro Barcelos sobre o Arroio Amorim. A informação foi confirmada nesta manhã pelo coordenador de trânsito do município, Rogério Lemos. Ele afirmou que as placas de sinalização, limitando a passagem apenas para automóveis, vão ser instaladas ainda nesta sexta-feira. E nós vamos ver agora mais mensagens da nossa audiência. Vamos aqui para a nossa telinha, recados do nosso WhatsApp. A mensagem da Rosane: assim ficou a cabeceira da ponte após o aterro sanitário no Rincão das Guajuviras. Assim que a chuva der uma trégua, já vamos iniciar os trabalhos de recuperação, diz aí a Rosane. Então o pessoal está se mobilizando para fazer essa manutenção e não ficar sem a ponte, né? Sem ficar com esse acesso, né, Rosane? Obrigado pela participação e por relatar esse caso. Sônia Amara: estou sempre assistindo o NT Sul. Fico muito feliz em ver essas pessoas abençoadas que estão fazendo trabalho voluntário com os animais. Obrigado, Sônia, pela participação. É isso. Momento de ajudar, de colocar a mão na massa. É hora de ação acima de tudo, né? Já mais recados aqui da audiência.
Uma iniciativa que vem para ajudar quem precisa de uma ferramenta para limpar a lama das casas que foram afetadas pelas enchentes, produzida pelos alunos da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Um rodo adaptado feito em madeira, produzido especialmente para a remoção do barro ainda úmido e que é a parte mais difícil do processo. As peças vão ser distribuídas gratuitamente para os moradores aqui de Cachoeira do Sul. Chegando nessa nova fase, quando as famílias retornam para suas casas, a limpeza é um desafio. Para facilitar esse processo, então, a Universidade Federal de Santa Maria, por meio do curso de Arquitetura e Urbanismo, desenvolveu essa ferramenta, que é um rodo em madeira, rodo adaptado, que é utilizado quando a lama ainda está úmida para ser retirado. Os alunos, então, estão aqui no mutirão, no campus de Cachoeira do Sul, produzindo esses rodos que serão entregues para as comunidades afetadas aqui no município, de maneira gratuita. É um trabalho voluntário que integra as ações de extensão da universidade. Do meu lado está a professora Luísa Delong, que coordena essa ação. O pessoal está trabalhando aqui ao fundo, né, professora? Mais uma ação no sentido de contribuir para que essas famílias tenham condições de voltar para casa e ter o seu trabalho facilitado, né, utilizando a expertise do curso e envolvendo a comunidade acadêmica nessa ação. Boa tarde. Boa tarde, exatamente, Thelma. Essa foi uma ação conjunta, né, dos professores do curso de arquitetura, né, surgiu a partir da necessidade da gente ver, né, que essas pessoas elas foram bastante afetadas e como dar uma dignidade ou auxiliar elas nesse retorno da dignidade e volta para casa, né. Então, numa conversa do grupo do WhatsApp, né, a gente bolou, então surgiu essa ideia, né, de nós fabricarmos estes rodos, né. Então, foi feito um protótipo por um dos nossos professores, o desenho deste protótipo. Nós encaminhamos, então, para algumas madeireiras, né, e solicitamos o auxílio, se eles topavam, né, embarcar nessa proposta, nesse projeto conosco. E aí, de cara, 2 madeireiras aceitaram, né, eles produziram este protótipo, inclusive, foi produzido por uma das madeireiras parceiras, e aí a gente solicitou, então, material para fabricarmos 70 unidades, 70 rodos de madeira, né. Esses rodos, então, eles vão ser distribuídos para diferentes pessoas, né, diferentes famílias, né, da comunidade da Ferreira, possivelmente do bairro Cristo Rei, onde, como tu disseste, né, elas vão auxiliar na retirada, então, desse barro, desse lodo mais grosseiro, né? Ele é um material mais rústico, mais resistente do que os rodos tradicionais, e a nossa ideia, então, é que as pessoas tenham, né, ele não é um rodo pesado, então ele é fácil de manusear também, então que possa auxiliar na retirada nesse primeiro momento, né, nessa retirada dessa camada mais espessa de sujeira. Essa estratégia vem também no sentido de envolver os alunos numa ação comunitária, né? Já que as aulas agora também estão no hiato, justamente porque algumas famílias também desses alunos estão afetadas, e é um trabalho de extensão também, que é uma proposta da Universidade Pública. Com certeza, é um dos braços da universidade, né? A gente trabalhar com a extensão, é uma forma da gente envolver os alunos, envolver o nosso grupo de professores também. É uma forma da gente dar esse retorno para a sociedade que tanto nos auxilia, né? Então, em parceria, né, com empresas, com alunos, com professores, a gente está mobilizando esse grande grupo, né, em prol dessas comunidades atingidas. E eu fiz menção que tinha alunos envolvidos, mas também tem professores que estão trabalhando, a gente está mostrando aí nas imagens, né, engajados também nessa proposta. Luísa, além dessas ações que vieram nesse sentido, tem outros braços do curso de arquitetura trabalhando também com propostas que vão vir ao encontro dessas comunidades também que estão desalojadas, né? Com certeza, essa é uma das 3 ações que o curso está desenvolvendo, né? Uma outra ação a cargo do professor Samuel, a respeito de estruturas temporárias para abrigos, né? Visando dar mais privacidade para essas pessoas que já estão bastante expostas. E a terceira ação seria a fabricação de jogos interativos e mobiliário em papelão para as crianças que foram atingidas pela enchente, né? Uma forma também da gente trazer um pouco de alento para essas crianças ou para essas famílias com diferentes ações e diferentes atividades. A entrega desses rodos acontece ainda na próxima semana, Luísa, e
pessoas que eventualmente não tenham recebido e que achem essa necessidade dessa ferramenta para poder voltar para casa, limpar a sua casa, se reestruturar, tem condições de acessar vocês, pedir, se organizar através de alguma forma, ou até contribuir com o material? Como é que vai ser essa organização a partir da entrega desses 70 rodos? A nossa ideia, né, a gente inicialmente foi 50 rodos que a gente tinha imaginado entregar. A gente não sabe se vai haver demanda, possivelmente talvez surja uma demanda maior. Havendo a necessidade, né, e as empresas parceiras ou outras que queiram se somar a nós, doarem esse material, a gente está disposto a contribuir, sim. Podem entrar em contato com a direção, né, ou com a coordenação do curso de arquitetura, que a gente vai tentar viabilizar, então, a montagem e fabricação desses rodos. Tá bem, então agradeço a Luísa pelas informações. Eu testei já o rodo, realmente ele é leve, é fácil, inclusive, de utilizar. Eu que sou pequenininha, né, baixinha, mulheres normalmente têm um pouco mais de dificuldade, mas é uma ferramenta bem fácil de manusear, uma ideia bacana para contribuir aí para esse trabalho de retorno às casas. A gente vai deixar aqui embaixo os números de contato da UFSM. Quem quiser se somar a essa ideia parceira, voluntária e tão importante, entre em contato, então, para contribuir com essa ação tão bacana que vem ao encontro de toda essa mobilização que Cachoeira abraçou em apoio a essas famílias afetadas pela enchente aqui no Rio Grande do Sul. É isso, ação que chega em boa hora, né? Não é fácil esse trabalho de limpeza, então que bom que a UFSM está engajada nisso, auxiliando, confeccionando essas peças que são básicas nesse momento para a nossa população, né? A Prefeitura de Cachoeira do Sul suspendeu a campanha para doação de roupas. Isso foi necessário, segundo a Prefeitura, devido ao número excessivo de donativos conquistados até agora, tanto de cachoeirenses quanto doações vindas de outras cidades como Chapecó e Osasco. A Secretaria de Inclusão Social está mantendo apenas a triagem e a distribuição do que foi arrecadado. Quem precisa de peças deve buscar no Centro de Pastoral, na Travessa Monsenhor Armando Teixeira, ao lado da Igreja Matriz, das 3 até às 5 horas da tarde. Ontem, o Vale do Taquari também foi atingido por chuva intensa. Com isso, as duas passarelas para pedestres, montadas emergencialmente pelo Exército entre Lajeado e Arroio do Meio, foram levadas pela forte correnteza do Rio Forqueta. Susto e desespero de populares, voluntários e militares quando a força da correnteza do Rio Forqueta começou a destruir e levar as duas passarelas flutuantes que permitiam o ir e vir da população entre Lajeado e Arroio do Meio. Foi quinta-feira à tarde, quando voltou a chover fortemente também no Vale do Taquari. As estruturas foram montadas pelo Exército com acesso 24 horas por dia e passagem de cerca de 45 pessoas por minuto. A Ana, que mora temporariamente em Lajeado e retornava de mais um dia de faxina na casa em Arroio do Meio, foi uma das últimas pessoas a fazer a travessia antes do colapso das passarelas. Eu passei e 10 minutos depois aconteceu o que aconteceu. Eu tinha acabado de chegar em casa quando eu fiquei sabendo, porque eu não moro muito longe da ponte, né? Eu vim de carro, mas assim, quando eu cheguei em casa, eu larguei as minhas coisas e já fiquei sabendo que tinha acabado de acontecer. Foi impactante, né? Porque a gente poderia estar qualquer um assim caminhando sobre a ponte, né, naquele momento, e com certeza seria mais uma catástrofe, né? Mas graças a Deus não tinha ninguém, tá todo mundo bem. E foi bom, então, que eles estavam sabendo que isso poderia acontecer, né? Eu acho que eles estavam ali bem cientes disso, tanto que eles seguraram as pessoas, né, para não passarem. Foi, assim, uma coisa bem cuidada. Segundo informação da Rádio Independente de Lajeado, o 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado de Santa Catarina já está enviando 2 novas passadeiras para o Vale do Taquari. A instalação, porém, está condicionada à melhora do clima e baixa do nível do rio. Que situação, hein?
E é importante destacar que, apesar do susto, como a gente viu aí, felizmente não houve vítimas. O acesso ao Arroio do Meio, no momento, é inviável. A travessia do rio Forqueta por barcos ou balsas, que eram alternativas já utilizadas anteriormente, também está proibida devido à forte correnteza do rio. No quadro Vida Animal de hoje, o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, Mauro Moreira, fala sobre a atuação dos profissionais no resgate e tratamento dos animais atingidos pela enchente. O Conselho de Medicina Veterinária e Zootecnia do Rio Grande do Sul, junto com os profissionais, estão tendo um papel importantíssimo nessa crise ambiental que assola o Rio Grande do Sul. E eu convidei o Dr. Mauro Moreira para nos relatar o que está acontecendo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Novo Tempo. Nosso abraço especial ao nosso colega médico veterinário Edson Salomão, que apresenta o quadro Vida Animal. A importância desse momento que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, tão difícil essa crise, que acometeu a todos os gaúchos e também acometeu também os animais. E dada a proporção e o tamanho dessa crise, fizemos um grande chamado da medicina veterinária do Rio Grande do Sul e do Brasil, junto com o Conselho Federal, aonde fomos reverenciados com a vinda de médicos veterinários, especialistas em resgates, médicos veterinários clínicos e médicos veterinários voluntários que estão aqui no Rio Grande do Sul. Quero destacar a importância da medicina veterinária, que atendeu um grande gargalo, que é a falta de políticas públicas para os animais. Os médicos veterinários que estão trabalhando no resgate, no tratamento e no abrigamento desses animais. A importância desses médicos veterinários que estão aqui atuando, que estão deixando as suas famílias, os seus empregos, para virem acolher esses animais. Como presidente do Conselho, estamos dando suporte aos médicos veterinários que estão vindo ao Rio Grande do Sul. Estamos também atuando em alguns abrigos, especificamente na cidade de Canoas, onde temos um abrigo com mais de 2.500 animais. Animais esses que foram abrigados por voluntários, ONGs, sociedade e também a presença dos médicos veterinários que estão lá desde o início. Queremos com isso ressaltar que a prática da medicina veterinária, ela vai muito além, muitas vezes, da questão animal. Nós estamos já preocupados num segundo momento em relação à saúde única, à saúde pública. Doenças que poderão ser transmitidas com a presença principalmente de patógenos que a gente está prevendo aí e trabalhando junto com a vigilância sanitária com esse controle que pode haver após a inundação. Nós estamos vivenciando dois momentos, o resgate, o abrigamento e no segundo momento o que vai acontecer após as águas baixarem. Também nesse momento aproveitamos também para refletirmos nesse momento difícil que a sociedade, e salientamos que o primeiro houve o resgate das pessoas e no segundo momento o resgate desses animais, mas a importância que tem esses animais para a vida das pessoas. Tem pessoas que deixaram de sair de suas casas porque não queriam deixar os seus animais. As pessoas estão com seus animais em abrigos, estamos vivenciando isso aqui no Rio Grande do Sul. Tem pessoas hoje que têm a prática, principalmente, de estar no dia a dia com o seu animal. Queremos com isso ressaltar que essa tragédia vai nos deixar algumas marcas, mas principalmente a oportunidade de dizer: precisamos de políticas públicas. Precisamos que governos municipais, estaduais e federais entendam a importância que esses animais têm para a sociedade e para a saúde pública.
Então conclamamos a sociedade para que nos ajude, porque teremos que ter aqui na região, principalmente metropolitana de Porto Alegre, uma grande campanha de doação desses animais. Esses animais também estão oriundos de outras cidades, onde esses tutores desses animais, esses donos desses animais, terão que fazer a identificação e o reconhecimento. Mas tudo isso parte agora para aquela questão que o Estado e os municípios terão que assumir esse compromisso deixado pelos voluntários que acolheram esses animais na emergência. Quero deixar aqui o nosso abraço, o nosso carinho especial aos profissionais da medicina veterinária que realmente fizeram a diferença nesse momento tão difícil. Animais serão considerados e estão considerados sempre como alguém que podemos contar. Nosso agradecimento, Edson Salomão, a todos os nossos telespectadores e ressaltar mais uma vez que devemos sim reconhecer que hoje o animal se tornou membro até mesmo das famílias. São nos momentos de crise que surgem novas lideranças. E eu agradeço ao Dr. Mauro Moreira, que tem feito um trabalho brilhante, coordenando toda essa equipe que está salvando vidas humanas e de animais frente à maior catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul. Mais recadinhos da nossa audiência na nossa tela. Vamos ver quem participa com a gente aqui no nosso WhatsApp. O Jones Martins, de Cachoeira do Sul. A destruição do nosso meio ambiente é clara. Já estamos pagando a conta por nosso consumismo, diz aqui o Jones. Obrigado, meu amigo, pela participação. Quem mais? O José Augusto Neves. Quero agradecer ao setor de trânsito pelas placas de sinalização colocados na rua Farroupilha, esquinas com a Mário Godoy, Ilha e Fontoura Xavier, no bairro Medianeira. A falta da placa tinha grave risco de acidentes. A gente tinha mencionado, né, essa semana, essa mensagem do José. Fico feliz, viu, José, que o pessoal já tenha corrigido a situação e que você tenha nos dado aí também essa informação. O NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo. Bom fim de semana. Tchau!